Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ama Jesus, diga: eu amo Jesus. Glória a Ele. Obrigado por esse dia, Senhor. Então nós vamos continuar. Na realidade, eu tenho dado uma série sobre ilusões satânicas. As ilusões satânicas, elas são enganos que Satanás usa para prender as pessoas. E a ilusão satânica, o engano que mais tem prendido pessoas e arruinado as suas vidas, as suas famílias, é exatamente as heresias. Desculpem, estou um pouco. Lá em casa o pessoal está querendo ficar gripado e eu estou também assim ameaçado, mas parece que ainda estou bem. Então, a mensagem de hoje é a ilusão satânica chamada heresia. E o título da nossa mensagem é Heresias Destruidoras dos Ensinos Antibíblicos, porque satânicos. Eu digo aqui antibíblico porque satânico, porque todo ensino antibíblico tem por inspiração demônios. Daí o apóstolo Paulo chamar tais ensinamentos de ensinos de demônios. Tem vários textos chaves, mas na capa ilustrada, onde você tem um livro e tem escrito heresias, embaixo tem signo de demônios, e tem um camarada escrevendo e segurando a caneta dele, ou pelo menos dando uma certa direção à caneta dele, tem um demônio horroroso, um demônio que o Senhor Jesus Cristo chamou a eles de espíritos imundos, porque eles se deleitam no que é abjeto, no que é degradante. E ele engana aquele que não é crente em Jesus, que não crê na palavra de Deus, oferecendo prazeres ilusórios, prazeres enganosos. E aqueles que têm alguma inclinação mais religiosa, ou até os chamados cristãos, de todos os matizes, evangélicos e não evangélicos, protestantes e católicos, a grande arma de Satanás são os ensinos de demônios, que o apóstolo Pedro vai chamar de heresias destruidoras ou de perdição. Aí na capa que você tem aqui na pequena apostila, que quando eu publicar isso no YouTube, eu vou disponibilizar para aqueles que assistirem o vídeo, e a minha meta é preparar líderes, obreiros, e fornecer material para outros líderes e obreiros, que já têm seu material, mas eu me beneficio muito de muitos materiais, de muitos obreiros, e eu quero também dar a minha contribuição. Por isso eu estou agora sempre disponibilizando o PDF, que é uma forma que chegou no computador, baixou para o computador, já pode imprimir. Então lá na capa eu coloquei 2 Pedro capítulo 2:1, só um pequeno trecho. Falsos profetas. O apóstolo Pedro disse que assim como existiu no passado falsos profetas, no Velho Testamento, ele diz: como entre vós haverá falsos doutores, ou mestres, ou didáscalos, que pretendem estar ensinando teologia, conhecimento sobre Deus, mas é conhecimento falso. Dizem que introduzirão encobertamente, dissimuladamente, heresias de perdição, porque eles são lobos, porém não mostram sua cara cruel de lobo. Eles se travestem
de pastores ovelhas. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo também, concordando com Pedro, ele diz que, especialmente nos últimos dias, nos finais dos tempos, à medida que se aproxima da volta de Cristo, ele diz que apostatarão alguns da fé. E esses alguns aqui, de acordo com a medida de Cristo, são muitos. Ele diz: será que quando eu voltar eu acharei fé na terra? A fé legítima não. Vai ter muita fé falsa, espúria, auto-enganosa, em que o indivíduo pensa que está certo, mas está errado, porque ele se afastou da Bíblia. Então, olha que o apóstolo Paulo diz: apostatarão. Estou chupando a pastilha para a garganta, mas eu acho que é hora de eu tirar ela. Desculpem. Continuando: apostatarão alguns da fé, dando ouvidos. Lembra que tem gente que emprenha pelo ouvido? Na verdade, todo mundo a chance de receber invasão de fora é pelo ouvido. Uns emprenham, não só escutam, mas se deixam afetar. Outros não, eles rejeitam, eles recusam. Ele diz aqui: espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha aqui como as heresias são perigosas. Elas têm a ver com falsidade, com espíritos enganadores, com doutrinas de demônios. Paulo chama de homens se transfigurando, se disfarçando de apóstolos de Cristo, grandes mestres pregadores, mas ele diz que são falsos apóstolos, porque até o diabo, um ser de trevas, se traveste, se disfarça de um ser de luz. Então, nesse momento, quem gostaria de vir aqui fazer a oração pela mensagem? Levanta a mão, rapidinho. Irmão Washington. O maior perigo de um ser humano nesse planeta é um herege, é um falso mestre, é um falso profeta. O apóstolo Paulo dá a entender que um homem bomba é menos perigoso do que um falso profeta. Olha isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos graças, Senhor, por estarmos aqui na tua casa novamente, Senhor Deus, por aprender da tua palavra, Senhor Deus, para que possamos nos revestir da tua armadura contra as ciladas do diabo, ó Pai. Que cada um de nós aqui possamos sair daqui sabendo, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo, e que possamos, Senhor Deus, de uma certa forma, ajudar-nos a pregar o Evangelho, a fazer a grande comissão, Pai, para aqueles que não conhecem a tua palavra, que estão em trevas, Senhor Deus, que possa sair e ter o verdadeiro conhecimento, conhecer a verdadeira verdade, ó Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender a tua mensagem, e aqueles que estão, Senhor Deus, a escutar, possa também penetrar no coração deles, e eles possam reconhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso soberano Deus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus. Sei com aqueles que não vieram, ó Pai, Tu sabe o motivo, Senhor, e que eles possam também, Senhor Deus, estar cientes de que o Senhor é o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço e oro. Amém. Amém. Obrigado, irmão Washington. Como eu falei para vocês, no nosso canal nós já temos mais de 1.000 inscritos, perto de 1.020, e eu mando isso aqui para líderes de igreja, pastores. Deve ter na minha relação mais de 150 pastores de todas as denominações, e minha proposta é fornecer material fundamentalista bíblico, com fundamentação pura e simplesmente bíblica. E eu quero, por conta das minhas pesquisas de quase 45 anos,
eu quero beneficiar eles assim como eu sou beneficiado pelo trabalho de tanta gente. Esse trabalho aqui não é nem 1% do material que eu tenho sobre heresias. E ele não terá como eu dar todo hoje. Ele é o supra-sumo do tema. Mas vamos ver até onde a gente vai hoje. E heresias destruidoras ou de perdição dos ensinos antibíblicos, porque satânicos, porque demoníacos. Nesse aqui nós estamos na Igreja Voz Bíblica, Pastor José Laerto, nesse 3 de agosto de 2025. Os textos chaves. O primeiro texto, eu só vou ler e os comentários virão depois. Olha que Pedro diz: e também houve, ele está se referindo ao passado, ao Velho Testamento, a antiga aliança. Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, naquela época do início do Novo Testamento, da Nova Aliança, haverá também falsos doutores, falsos mestres, falsos professores, falsos pastores, falsos pregadores, que introduzirão, ou seja, eles irão colocando aos poucos. O grande perigo da heresia é que ela vem misturada com muita verdade. É o famoso veneno para rato. O veneno para rato é 95% farinha de milho boa, aliás, 99% farinha de milho boa para se fazer um cuscuz e comer, e 1% é o elemento venenativo, que é a estricnina. Eles colocam 1% e 99% de farinha de milho e misturam. Quem comer aquele cuscuz está morto. Eu fiz no passado um artigo, veneno no cuscuz. Tem muita gente participando de igrejas que diz, mas lá tem muita coisa boa. Não duvido. Lá tem muito ensinamento bom. Eu não duvido. Mas você viu a estricnina que tem lá? Você viu as heresias que tem lá? Tanto em ensino quanto em prática. O pessoal pensa que heresias só são de ensinamentos. Mas tem heresias morais no comportamento, tem heresias na doutrina, heresias doutrinárias nos ensinamentos. Então diz que eles se introduzirão encobertamente, heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Vamos voltar a esse texto na frente. 1 Timóteo 4:1 diz: mas o Espírito, que Espírito é esse? É o Pneuma Hagios, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, expressamente, enfaticamente nos adverte, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostasia? A apostasia é mais grave do que uma simples heresia. Nós vamos ver que uma pessoa pode até ser um crente verdadeiro, ter grande parte das doutrinas certas, mas em um determinado ponto ele aceita a doutrina de homens e de demônios. Não numa área que é vital. Aquilo ali vai prejudicar a fé dele. Mas não é uma área tão grave como negar a divindade de Cristo. Aí já é apostasia. Negar a existência da Trindade já é apostasia. Negar que a pessoa é salva só e exclusivamente por Jesus Cristo, por intermédio da fé, na obra expiatória do seu sangue derramado na cruz. Quem negar isso é mais do que um herege, é um apóstata. Tanto que a heresia pode ser uma apostasia incipiente. É como ela tivesse ainda num processo que uma heresia em um ponto pode levar outra heresia em outro, assim por outro, e finalmente terminar numa apostasia final. Então ele diz: alguns apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por trás desses homens estão demônios. E eles são hipócritas, ou pela hipocrisia de homens que falam mentiras. O que eles estão dizendo é mentira, não é a verdade.
tendo cauterizado a própria consciência. Eu tenho falado com alguns homens que têm feito declarações absurdas, com uma convicção de como é que ele pode afirmar com tanta convicção uma aberração que a Bíblia contradiz. Gálatas 5,19 mostra que a heresia não é só uma obra do demônio, mas também uma obra da carne, da vaidade humana, do eu humano. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz, porque as obras da carne, do eu mal, são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúme, iras, pelejas, dissensões, heresias, no capítulo 19. Heresia, ensino que nega, contradiz ou distorce o que a Bíblia diz. Então toda pessoa que está crendo em ensino não bíblico é um carnal, é alguém guiado pelo demônio. E diz mais, continua dando a série de obras da vontade própria humana pecaminosa, diz inveja, homicídio, bebedice, glutonarice e coisas semelhantes a esta. A lista não termina lá não. Acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então ele está dizendo que aqui essas pessoas que muitos crentes hoje chamam de carnal, mas que é crente, Paulo está dizendo, não herdarão o reino de Deus. Eu falei que tem desvio em alguns ensinos. Todo ensino é importante da Bíblia, mas tem ensinos que ainda são toleráveis, ensinos errados. Porém, há ensinos que quem partilha deles não entrará no céu, até porque ele está com heresia de perdição, heresias destruidoras. Agora aqui a heresia se reveste de um caráter prático, no comportamento, no relacionamento. Olha o que diz, nisso porém, Paulo diz, no contexto da ceia do Senhor, ele diz, nisso porém que eu vou dizer, não vos louvo, falando para os crentes da igreja de Corinto. Diz, porque vos ajuntais, vos congregais, não para melhor, mas senão para pior. E ele diz o porquê. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais, vos congregais na igreja, há entre vós dissensões, crente brigando com o outro por besteira. E em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, ou seja, divisões carnais, partidos na igreja. O Francisco diz, olha, eu sou do partido da Neide. Nós temos uns 10 crentes que pensam desse jeito. Aí o Washington diz, não, eu sou do partido do Edson. O Edson crê diferente. A Bíblia diz que isso é uma heresia. Esse comportamento, e até importa, porque é através disso aí que você vê quem é crente. O verdadeiro crente, ele não se localiza em partidos, ele se localiza dentro da Bíblia. A Bíblia diz assim e acabou-se. Não, mas a Lenice crê de outro jeito, deixa a Lenice crer no que ela quiser. Mas eu vou crer no que está onde nele? Na palavra. Virando a página aí, irmãos, o outro texto é Tito 3:10. E aqui fala de uma categoria de pessoas na igreja, herege. Diz, um homem herege, depois de uma e outra admoestação, é vida. Se de repente se levanta uma pessoa e começa a defender uma coisa que não tem na Bíblia, por exemplo, tem crente agora defendendo que o crente não deve mais entregar o dízimo na igreja. Então ele é um herege, sim. E ele deve ser repreendido.
Irmão, como é que Deus iria sustentar a obra dele se não fosse através do dízimo? Onde é que está na Bíblia que Deus cancelou o dízimo? Os 10 mandamentos. Apenas o sábado temos um mandamento, porque nós não estamos obrigados a guardar o sábado, que é o sinal entre ele e o judeu. Essa é uma heresia dos adventistas. Eles não guardam o sábado, mas dizem que quem não guardar o sábado não pode ser salvo. Então, nós já tivemos até um caso aqui na igreja, de um cidadão que começou a ensinar aqui na igreja que o crente não era para entregar o dízimo. E então ele foi repreendido pela igreja e saiu da igreja revoltado. Mas o texto aqui diz claramente, depois de ser advertido uma vez, e ele continua outra vez, diz que então é vítima, isole, sabendo que esse tal está pervertido. Portanto, o homem herege é um pervertido. A Bíblia diz de um jeito, mas ele segue a galera, a moda teológica do momento, a moda eclesiástica do nosso tempo. Igrejas aí com parede preta, igrejas tem daí que à noite eles apagam a luz e todo mundo fica naquela posição dos maometanos, de bumbum para cima, orando. Onde é que a Bíblia manda fazer isso? Vem cá, se quer falar, tem que vir para cá. A igreja inclusiva, nós vamos citar alguns casos aqui. Diz aqui, é pervertido, peca e estando já em si mesmo condenado. Então o herege, a Bíblia trata de forma pesada. Então, o nosso propósito hoje, mostrar o perigo das heresias, que a heresia é um desacordo, e nasce de um desacordo com a suficiência da Bíblia, com a autoridade da Bíblia, completa relevância da Bíblia em todas as épocas. Toda heresia é porque a pessoa, além da Bíblia, ele quer outra opinião fora. Aí daí nasce a heresia. Ele não aceita a Bíblia como autoridade final. Lembra que eles se cercam de mestres e doutores, outras autoridades? Relevância. O Ed Kivitz, da igreja Ibabe, uma igreja batista liberal, inclusivista, ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia está defasada. Ele quer que se faça uma Bíblia que dê lugar para os gays continuarem sendo gays, sem cair na categoria de herege, de heresia de perdição. Então o herege é mais perigoso que o homem bomba, porque o homem bomba explode o próprio corpo para matar quem está em volta. E o herege, ele destrói sua própria espiritualidade, e com o ensino dele ele destrói todo mundo que escuta e aceita. Por isso que a Bíblia diz, evita-o. Olha, sabendo que o homem herege, depois de ser advertido 2 vezes, evita-o. Vá para longe dele. Francisco, se você soubesse que do seu lado tem um cara que está cheio de bomba, e ele quer se explodir para matar todo mundo do recinto, você fica perto dele? É isso que Paulo está dizendo. O herege é perigoso, não queira conversa com ele, se afaste dele. Então a heresia é uma ilusão satânica, porque ela engana em prometer um conhecimento fora da Bíblia, especial, e poderes que contradizem a revelação bíblica. Todo resultado de heresia, que é o ensino demônio, leva à perdição de quem cai nessa rede. É uma rede, a Bíblia fala de se enredar, cair na rede do falso profeta, do falso pastor, do falso sacerdote.
Então, todo resultado de heresia, a heresia, que é o ensino de demônio, leva à perdição de quem cai na rede ou se deixa enredar pelos falsos profetas, mestres e doutores do engano satânico. Então, essa é a nossa proposta. Como conhecer a heresia e desmascarar os hereges que as veiculam e como fugir do herege? Eu tenho muitas vezes pecado aqui. Tem pessoas que já se mostraram herege e eu fico insistindo. Às vezes até Carmelo disse: tu não viu não que fulano não quer nada, blasfema contra o Evangelho? A Bíblia manda evitar, saia fora. Então, o que é uma heresia? Antes de responder, uma declaração: evitarmos, posicionarmos e batalharmos para defender a verdade das doutrinas bíblicas. Em Judas 3 diz: amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé uma vez, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Aqui diz que existe uma fé, a fé bíblica, ela não está sofrendo progressão. Tem aí uma teologia progressista, em que diz que a teologia está ganhando novos conhecimentos extra-bíblicos, por isso que eles querem mudar a Bíblia. Mas o apóstolo Judas, não Iscariotes, a tradição chama ele de Judas Tadeu, ele diz que nós devemos estar prontos a batalhar, para defender essa fé, tomar uma posição do lado dela. É dito que um soldado em uma guerra, se ele não se entrincheira para defender a posição em que ele está, ele vai ser derrotado, o inimigo avança. Pedro ordenou aos cristãos que sempre estivessem preparados para dar razão da esperança que tem. Nós não está estudando. Olha, eu estou dando para você um estudo maravilhoso, que pode ser aprofundado, que eu queria ter isso no começo do meu ministério, da minha fé cristã. Guarde isso, faça uma coleção desses estudos, não jogue fora. Não dê para os seus amigos, tire cópia e dê a cópia, porque essa é a sua. Esteja preparado para você responder, para você evitar o herege, porque o herege é um homem bomba, que se você cair na lábia dele, você vai ser explodido. Heresia de destruição. Então Pedro diz: antes de santificar o Senhor, Deus em vossos corações, estáis sempre preparado para responder. Agora, olha a atitude, não é brigando, não é fazendo confusão, com mansidão e temor, com respeito a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então vamos definir o que é uma heresia e por que é tão perigosa. E aqui eu estou fazendo citação de um livro com quase 2.000 páginas, acerca da enciclopédia de teologia e história da religião, aliás, da igreja cristã de Eluel Walter Ei. Esse Walter Eluel, assim ele define a heresia. A palavra grega haeresis significa uma escolha. Primeiro sentido, uma escolha, onde dava segundo a escolha deles, ou seja, significa ofertas voluntárias. Então, primeiramente, significa uma escolha. Segundo, significa uma opinião escolhida, sendo que a única ocorrência no Novo Testamento é em 2 Pedro 2:1, no sentido de uma opinião destruidora, que são causadas por ensinos falsos, daí a heresia. O terceiro sentido é uma seita, um partido, uma facção. O camarada divide uma igreja porque de repente, eu não quero mais entregar dízimo, vou criar uma igreja.
ele não cria nem igreja, porque se não tem dízimo, não tem como sustentar a igreja. Ou então, como os fundadores dos adventistas do sétimo dia, liderados por uma falsa profetisa chamada Ellen G. White. A Ellen G. White, não baseada na Bíblia, mas que ela teve uma visão no céu da Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, que é um caixão revestido de ouro, com anjos querubins em cima, dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, e ela viu uma auréola de ouro em volta do quarto mandamento, que era para guardar o sábado. Então, um monte de crentes saíram das suas igrejas e passaram a participar do movimento adventista do sétimo dia. Ou seja, aí eles criaram uma facção. Uma seita é uma facção. Na época de Cristo tinha várias dessas facções, dessas seitas. Tinha a seita dos saduceus, dos fariseus. Os próprios cristãos, quando surgiram, foram chamados de seita, mas Paulo não aceitou a ideia que fosse uma seita. Paulo chamava os cristãos aqueles do caminho, porque o próprio Paulo ia dar um conceito negativo, ruim, de heresia. Então Paulo substitui heresia por caminho, ou seja, uma seita ou facção dentro do corpo cristão, sendo sinônimo de cisma, de partido, de facção. Resultado, não tanto falso ensino, pode ser também por falta de amor. Pessoas que querem autoafirmação, querem ser líderes, aí cria uma igreja, como o pessoal da videira, o Wimber, parece que é o nome dele, que fundou a videira. Ele criou uma igreja rasgadamente contemporânea, com música pesada, com rock pesado, e a ênfase não era pregação, era música pesada. E esse movimento cresceu no mundo inteiro, inclusive em Fortaleza tem. O significado atribuído à heresia, segundo Pedro, veio a predominar no uso cristão. Ou seja, a heresia é uma negação deliberada da verdade revelada. Está negando a Bíblia, juntamente com a aceitação do erro. Características bíblicas da heresia. Toda a heresia contradiz as doutrinas cristãs fundamentais nas Escrituras. Ela mina as bases, né? É como se fosse uma bomba lançada no alicerce do Evangelho da salvação, pela graça por meio da fé. Nega as verdades essenciais sobre a natureza de Deus, nós vamos ver aqui, ou a pessoa e obra de Cristo. Afasta as pessoas da fé bíblica em direção ao sistemas religiosos falsos. Então a base das heresias é negar a suficiência da Bíblia, que basta a Bíblia para definir o que eu devo crer e como viver, e nega a autoridade da Bíblia, ou seja, aquilo que o fundamentalista sempre diz: a Bíblia falou, está falado, só me cumpre obedecer. Então, doutrinas bíblicas centrais a serem defendidas. A primeira é a suficiência das Escrituras. A Bíblia contém tudo que é necessário para a salvação, fé e obediência. Nenhuma revelação adicional fora da Bíblia, profecia fora da Bíblia, sonhos, visões, é necessária além das Escrituras para se conhecer a vontade de Deus. Conforme declarado em 2 Timóteo 3, 16 e 17, as Escrituras equipam os crentes para toda boa obra. Lá diz que toda a Escritura é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, teleios, completo. Tudo que ele precisa é a Bíblia, o ensino, a repreensão, a correção e a educação da Bíblia. Ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para enfrentar qualquer situação. Aí é a suficiência da Bíblia. Aí é o fundamentalismo bíblico. O único fundamento para a nossa fé e prática é a Bíblia. Discordou disso é heresia. Então a suficiência, nada mais além da Bíblia. A segunda doutrina a defender é a autoridade da Bíblia.
Todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. Descrer ou desobedecê-las é rejeitar o próprio Deus. O herege está desafiando a Deus. A Escritura é a autoridade final. Depois dela é a última instância, não recorre a mais ninguém. Ela falou, está falado. E suprema, acima de tudo, sobre as tradições humanas, ensinamentos da igreja e experiências pessoais. A Igreja Católica tem 4 autoridades: a Bíblia, a tradição, aquilo que a igreja achou que era certo ao longo dos séculos, mesmo que contradiz a Bíblia, vai fazer porque a tradição fez ao longo dos séculos. O colégio de cardeais, reunidos em conclave, os sínodos, os concílios e o Papa. Só que para nós a tradição não está acima da Bíblia, ela deve estar debaixo da Bíblia. Os concílios estão abaixo da Bíblia e nós não temos um Papa. E se você achar que você quer um Papa, então nosso Papa é a Bíblia. Ponto final. Então, outras doutrinas capitais a serem defendidas, né? A Trindade, a divindade de Cristo, a salvação somente pela mediação e expiação de Cristo, o conceito de pecado e santidade, a escatologia bíblica, a preservação da Bíblia até nosso dia, e a lista é longa, eu parei aqui. Então aqui eu faço um apanhado das principais heresias contra o cristianismo, desde o início. Toda heresia, ela distorce ou nega a autoridade, suficiência e os ensinamentos centrais da Bíblia. Logo lá no século I, porque eu acabei invertendo a ordem aí, o docentismo. Tiveram muitas outras, essas aqui são as principais. Afirmar, aqui são heresias cristológicas, que confundem a natureza de Cristo. Cristo é Deus e homem, ele é Deus, e ser homem não acrescentou nada à divindade dele, porque Deus é perfeito. E ele é homem, com perfeita humanidade, 100% homem, sem acrescentar nada a Deus. E há uma fusão perfeita, assim, uma associação perfeita entre a natureza divina e a natureza humana. Só que os hereges misturaram essas coisas. Como? Os docéticos, ele afirma que Jesus só parecia ter um corpo humano, mas não estava verdadeiramente encarnado. Isso negou a realidade da morte sacrificial de Cristo. Portanto, os docetistas, eles rejeitaram a encarnação, rejeitaram a ressurreição corpórea. Nota como foi o ensino demoníaco. No século IV, o arianismo, que hoje existe na forma dos testemunhos de Jeová e os pentecostais, unicionistas, que são contra a Trindade, daquela banda que tem aquela música bonita, o Escudo. É muito bonita, mas é uma letra falsa, porque o Deus que ele está falando lá não considera Jesus Deus, nem que o Espírito Santo existe. Mas essa seita foi criada por Ario. Ele ensinava que Jesus é uma criatura, como o diabo, um anjo criado, que ele tinha alguma coisa de divindade, mas não era totalmente divino. Ou seja, negou a plena divindade de Cristo, alegando que Cristo foi criado pelo Pai e, portanto, menor que Deus. Essa heresia foi condenada no Concílio de Nicéia em 395. Então essa é uma das piores heresias que hoje existe através da seita diabólica chamada Testemunha de Jeová. No século V, Nestório, ele criou uma heresia separando a natureza divina e humana de Jesus, tão completamente que ele se tornou
essencialmente duas pessoas, em vez de uma pessoa com duas naturezas. Ou seja, criou um Cristo de duas cabeças, de duas naturezas. Heresias soteriológicas sobre a salvação. Ainda no século I e III surgiu o gnosticismo, de conhecimento. Eles achavam que tinha um conhecimento fora da Bíblia. O gnosticismo ensinou a salvação por meio do conhecimento secreto, através de revelações secretas, em vez de fé em Cristo, criando elitismo espiritual. Alguns teólogos dizem que o pentecostalismo hoje é uma forma de gnosticismo, que os pentecostais não aceitam que a Bíblia é suficiente, eles ficam atrás de novas revelações, novos conhecimentos fora da Bíblia. Então o gnosticismo afirma que o conhecimento secreto é necessário para a salvação. Vê o mundo material como mal, são dualistas. Existe um Deus do bem e um Deus do mal. Nega o pecado original, aliás, nega a bondade da criação e a suficiência de Cristo. Outra heresia sobre a salvação é o pelagianismo. Pelágio negou o pecado original e alegou que os homens poderiam alcançar a salvação apenas pelo esforço moral, contradizendo a salvação pela graça. Afirma que os homens podem ganhar salvação sem a graça. Portanto, nega o pecado original, nega a necessidade da graça, nega o que a Bíblia diz, que pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Aqui tem a ver com, eu vou corrigir isso aqui, heresias relacionadas com a Trindade. No segundo século, um indivíduo chamado Marcion criou o marcionismo, que rejeita o Antigo Testamento completamente e retrata dois deuses, e afirma que o Deus do Antigo Testamento era diferente do revelado em Jesus. Isso se revela hoje através do liberalismo teológico. Não, o Deus do Velho Testamento é diferente de Jesus. Isso destrói a unidade e a autoridade das Escrituras. Paulo diz que toda a Escritura, desde o Velho ao Novo Testamento, é palavra de Deus e é útil para ensino, repreensão e correção. O modalismo, que surgiu no século I e III, negou a Trindade, alegando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram apenas uma única pessoa, que ora o Pai se apresentava como Filho, ora como Pai, ora como Espírito Santo. Não existiam três pessoas. Então você nota aí como o diabo trabalhou através dos séculos. Tudo isso começou com a mentira original de Satanás, minando, destruindo, colocando mina, bomba, para destruir o alicerce da palavra. Em Gênesis 3, a estratégia de Satanás era clara. Era questionar. Ele disse para ela: questiona a palavra de Deus. Deus realmente disse o que você está dizendo? Ele disse: contradiga a palavra de Deus. Ele disse: certamente, ele disse que você ia morrer, mas você não vai morrer. Ofereça sabedoria falsa. O diabo disse: você terá um conhecimento de Deus. O gnosticismo aí. Então todas as heresias, desde o Éden, especialmente essas, desde o começo da igreja, é com esse padrão, distorcendo a verdade, negando as consequências do erro e do pecado e exaltando a sabedoria humana sobre a revelação divina. No caso da igreja católica, ela exalta a tradição, o magistério ou o colégio dos cardeais e o que o Papa declara ex-cátedra, da cadeira de Pedro. Agora, algumas manifestações modernas dessas heresias antigas. O diabo não sabe inovar, ele só vai repetindo, só dá um colorido, ele muda a embalagem, entendeu, irmão Washington? Ele muda a embalagem. O conteúdo está numa embalagem quadrada, ele faz uma embalagem redonda, coloca num saco, parece diferente, mas é a mesma coisa. O gnosticismo.
que promete esse conhecimento sobrenatural, fora da Bíblia. Está na espiritualidade da nova era, revelações secretas, cristianismo místico, pentecostalismo carismático, que busca essas revelações fora da Bíblia. A refutação bíblica, que não vai dar para a gente ver aqui, Colossenses 2:8, adverte contra filosofia e subtileza vã. Em 1 João 1:1, afirma a encarnação física de Cristo. Os gnósticos dizem não. O mundo é mau, a matéria é má. Cristo não poderia ter encarnado. O arianismo, hoje é representado pelas testemunhas de Jeová, pelos teólogos liberais e por grupos pentecostais não trinitários, que não acreditam na Trindade. A refutação bíblica está em João 1:1, Colossenses 2:9 e Hebreus 1:3, que afirma que Jesus é totalmente Deus. O pelagianismo, que é o cristianismo de autoajuda, de deísmo terapêutico moralista, que o crente é que decide como o crente deve ser, como é que deve ser a igreja, como é que deve ser o pastorado dessas igrejas contemporâneas. Efésios 2:8-9 ensina a salvação pela graça, não pelas obras. Nega a justiça humana inata. E o modalismo, que é desenvolvido pelo pentecostalismo da unidade, do unitarismo e pelo sabelianismo, que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são diferentes, são uma única pessoa que ora mostra uma cara de Pai, ora mostra uma cara, outra hora se apresenta como Filho, outra hora como Espírito Santo, quando a Bíblia diz que um não é o outro. O macionismo, que é o cristianismo progressista, rejeitando o Antigo Testamento. 1 Timóteo 3,16 afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. Jesus citou o Antigo Testamento extensivamente. Por exemplo, Mateus 4:4, quando ele enfrentou o diabo. Cristo respondia sempre, está escrito, e citava o Velho Testamento, até porque o Novo não estava escrito. O docentismo, que diz que Cristo não encarnou de verdade, era como se fosse um fantasma aqui na Terra. Isso foi adotado por uma seita americana chamada Ciência Cristã e pelas visões espiritualizadas de um Jesus só espiritual. Isso é refutado, condenado na Bíblia em João 1:14, diz que aquele que era Deus, o Verbo se fez carne. Filipenses 2:6-8 fala do kenoso, quando ele, mesmo sendo Deus, não usou seus poderes divinos ao se tornar homem. Afirma a verdadeira humanidade e sofrimento de Cristo. O montanismo era um movimento parecido com o pentecostalismo hoje, que tinha profecias, tinha revelações, um movimento profético reivindicando nova revelação além da Escritura. O equivalente hoje é o pentecostalismo. Hebreus 1:1-2 diz que Deus falou finalmente por meio do seu Filho. Judas 3 chama os crentes a batalhar pela fé de uma vez por todas, liberada para o crente. O Evangelho da Prosperidade é outra heresia moderna, pregação de saúde e riqueza, como chamariz para alguém se tornar crente. 1 Timóteo 6:9-10 adverte contra o amor ao dinheiro. Lucas 9:23 chama os crentes para abnegação, negação de si mesmo. Outra heresia é o universalismo, que diz que todo mundo vai ser salvo. Tem um teólogo brasileiro que escreveu obras gigantescas, como o Novo Testamento interpretado verso a verso. O nome dele era Norman Champlin. O meu professor de grego, Gero Leonardo, leu toda essa obra, de milhares de páginas. Ele disse, ela está cheia de bicho imundo, tem muita coisa boa, mas está cheia de estricnina, de veneno. E o Norman Champlin, ele dizia que todo mundo vai ser salvo um dia, até o diabo um dia vai ser salvo.
relativismo moral, que é a teologia inclusivista, afirmativa do LGBTQI+. Essa é uma heresia moderna das igrejas inclusivistas. A teologia do direito ao aborto. Só que a Bíblia condena tudo isso. Na próxima semana nós vamos desenvolver um pouco mais essas novas heresias. Mas o que nós aprendemos? Ou você estuda sua Bíblia, ou você aproveita seu pastor, que é um pesquisador, é um teólogo, que leva a sério a doutrina da Bíblia, e você se prepara para enfrentar os falsos profetas e não ser enganado por eles, senão você vai cair na rede deles. Como eu falei, na nossa igreja nós tínhamos um homem muito bom, muito zeloso, gostava muito de evangelizar, mas passeando pela internet ele caiu no conto do vigário, ele se deixou enganar. Então aproveite essas apostilas que eu estou dando, estude em casa, que aqui eu só faço uma apresentação rápida. Na próxima semana nós vamos começar, aliás, vamos continuar esse estudo, porque ele pode salvar seus filhos. Não tem coisa mais triste do que um pai criar um filho na igreja e depois ele vir com a religião oriental. Eu conheço pais crentes que o filho hoje adota uma religião oriental que diz que Deus é uma mulher. Quando eu fiz 2 graduações de filosofia na Universidade Federal do Ceará, eu encontrei vários filhos de crentes, até de pastores lá, que diziam que não acreditavam mais na Bíblia. Um era hindu. Agora, para um pai não tem decepção maior ver seu filho cair na rede dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos filósofos. Então estude, não perca esses cultos, guarde esse material aqui, porque a Bíblia diz que quando lhe perguntarem, Lidiane, por que você crê no que você está dizendo? Ela diz, vem cá, vou lhe mostrar na Bíblia. Não é a Lidiane dizer, olha, se vire, eu dei meu jeito de aprender, eu creio assim. Mas por que você crê? Porque eu creio. Eu lembro de um programa infantil que era de perguntas e respostas. Aí tinha um cara lá que respondia erradamente, né? Não necessariamente erradamente. Fazia uma pergunta a ele, ele dizia assim, assim, assado. E não era o certo. Aí o cara perguntava, por que é que você crê assim? Porque sim. Aí lá dizia, porque sim não é a resposta. Lembra do nome desse programa, Misa? Castelo Rá-Tim-Bum, que era um programa de bruxaria, de feitiçaria. Mas ele tem essa frase interessante. Porque sim não é a resposta, Washington. O Wesley faz uma pergunta, ele disse, olha, eu creio assim, que Jesus virá buscar a igreja antes do arrebatamento, antes da grande tribulação. Aí, por que, pai, você crê assim? Porque sim, ora. Porque sim não é o quê? Não é a resposta, Cátia. A sua filha pode fazer perguntas a você. Minha mãe, por que as meninas aí estão indo morar com o namorado, saem com o namorado? Por que eu tenho de me manter virgem até o casamento? Porque sim, porque eu fiz assim, porque minha voz... Porque sim, não é? Porque sim, não é resposta. Quem gostaria de fazer a oração de encerramento? Oremos. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esse tempo agora aqui, que possamos, Senhor, aprender mais e mais da Tua Palavra, para termos mais convicção do que o Senhor ensina, do que o Senhor estabeleceu, do que está dito e eternamente dito na Tua Palavra, que nós possamos sempre buscar e querer Te conhecer mais e mais. Fica conosco, nos abençoa nessa semana, nos fortalece, nos guarda e protege de todo mal, em nome de Jesus. Amém.